Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes pós-rodada, pós-semana 3, nosso programa tradicional, no qual eu passo por todos os jogos do domingo para te deixar informado sobre tudo o que aconteceu nesse dia de muita NFL, muitos jogos malucos. Lembrando, eu falei no tweet do podcast, eu botei isso, no título do podcast eu botei também, então vocês já viram. Tem uma promoção no podcast de hoje, eu vou fazer sorteio para 3 pessoas vão ganhar R$50. Vou explicar como participar ao longo do programa, vou deixar esse suspense no ar, mas é isso, escute o programa todo que você vai saber como participar. Lembrando também que o podcast é um oferecimento do programa de apoiadores. Se você curte meu trabalho, quer ter acesso a conteúdos extras e ajudar o podcast a ficar no ar, link tá na descrição com todos os planos. E também que o Bodog é o parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes. Dados os recados, vamos começar falando dos jogos. Vamos começar falando sobre o grande jogo da primeira janela de jogos do domingo, né? Os jogos que começaram às 14 horas, que aliás, foi uma janela incrível de jogos, principalmente no final. O Miami Dolphins derrotou o Buffalo Bills por 19-21. Tava bem quente lá em Miami. Os Bills sentiram o calor e sentiram também os muitos desfalques, né? A equipe entrou em campo com a secundária absolutamente dizimada. Não teve os 2 safeties. A gente sabia que não ia poder contar com o Davis White. Então teve 2 calouros ali como cornerbacks, safeties, reservas. Então era uma tarefa difícil saber como é que a equipe ia lidar com uma dupla tão qualificada de wide receivers, né? O Tyreek Hill e o Jalen Waddle, tão desfalcada, né? E a equipe fez um bom trabalho, né? Eu sei que o Jalen Waddle, ele terminou passando das 100 jardas, né? Mas o Tua, no geral, 186 jardas. Ele fez mais sobre isso mais pra frente, né? Mas ele fez um grande jogo. A equipe conseguiu conter o Tyreek Hill. Muito com aquela coisa que eu falei no preview, né? Falei no preview lá com o Kurt. A defesa dos Bills ia colocar tudo na frente dela. Ia dar espaço, mas não ia deixar se vencer no fundo do campo, né? Teve uma recepção longa do Jalen Waddle, mas no geral essa estratégia funcionou. Tanto que o Buffalo Bills... quanto o Miami Dolphins saiu com... Tanto que o Miami Dolphins saiu com 21 pontos, né? O jogo foi equilibrado. Eu sei que o placar baixo chama atenção, né? 21-19. Mas foi um jogo de poucas campanhas, né? O Buffalo Bills teve alguns drives muito longos, né? Ele teve um drive de 8 minutos, teve um drive de 9 minutos. Foram 2 drives de 6 minutos. Então, a equipe segurou a bola por muito tempo. Foram poucas campanhas desse jogo, né? A defesa do Miami Dolphins, ela não teve medo de mandar blitz. E mandar blitz não é nível Patrick Mahomes, mas o Josh Allen também é um cara que queima muito bem as blitz, né? Quando tem um lance claro ali que vem a blitz e ele manda a bola exatamente na direção do cara que foi na blitz, né? Porque vem a blitz, tá faltando um jogador ali, né? Blitz, pra quem não sabe, é quando um jogador extra da defesa, fora da linha defensiva, vem atrás do quarterback, né? E se o cara vem na blitz, tá faltando alguém na cobertura, e o Josh Allen sempre encontra esse espaço na cobertura, né? A teoria do cobertor curto. O Josh Allen queimou algumas vezes as blitz, mas ele também foi confundido algumas vezes, né? Ele sofreu 4 sacks, e uma coisa que os Dolphins fizeram, e os Dolphins fazem muito bem, eles botam um monte de gente na perto da linha de scrimmage, eles puxam os 2 linebackers ali pro meio da pra linha defensiva, puxam defensive back, e nem sempre todos vão, né? E às vezes um edge rusher desce e o cornerback vai na blitz, né? Então tenta muito confundir o adversário. Em vários momentos funcionou confundiu um pouco o Josh Allen, né? Que o Josh Allen, ele ainda não chegou naquele nível que ele disseca defesas, ele ainda tem algumas dificuldades às vezes na parte mental, apesar de ter evoluído muito. Mas o jogo em si, como eu falei, foi equilibrado. Chegou no último quarto, os Bills erraram um field goal, os Dolphins logo em seguida fizeram um drive muito longo, terminou com um touchdown do Chase Edmonds, né, virando o jogo. Depois veio o segundo drive mais longo dos Bills na partida, né, foram 8 minutos. Eles tiveram 6 jogadas na red zone, mas não conseguiram touchdown, não conseguiram ponto, devolveram a bola para o Miami Dolphins. Os Dolphins tiveram 3 jogadas ali dentro, com as costas na parede, né, com
o Tua basicamente dentro da sua própria endzone. Teve uma corrida que perdeu uma jarda, teve uma corrida que não teve ganho. Depois eles tentaram uma terceira para 11, um passe pro Raheem Mostert, né, num play action que foi bem perigoso, mas não deu certo. A equipe foi pro punch e aí aconteceu o lance que vai ficar marcado pra história, que foi o butt safety, que o punter, ele chutou a bola na bunda de um dos seus protetores. Isso mesmo, o protetor, eu não lembro qual foi o jogador, né? Ele foi empurrado até o punter, ele foi chutar a bola bateu na bunda do jogador do próprio Dolphins, saiu por trás, safety. Aí o jogo passou a ser 21-19, né? 2 pontos pro Buffalo Bills. Os Bills receberam a bola de volta com 1 minuto e 33, precisando do field goal, mas não conseguiram, né? Não teve tempo. Eles conseguiram chegar na metade do campo. O Josh Allen chegou a ter um passe ali para Isaiah McKenzie de 12 jardas, mas ele foi tacleado dentro do campo. Não teve tempo para fazer o spike, né? Que quando o quarterback joga a bola intencionalmente no chão para parar o relógio. Vitória do Miami Dolphins e Mike McDaniel, né? A gente vai falar sobre ele no podcast de terça-feira à noite, né? Que é o podcast exclusivo para apoiadores, no qual a gente debate sobre assuntos, né? Eu falo a gente porque tem sempre um convidado, a gente fala sobre os assuntos principais. Mike McDaniel com certeza vai ser um, porque ele não poderia começar melhor a carreira dele na NFL. Ele simplesmente, nos 3 primeiros jogos dele, ele derrotou Bill Belichick, John Harbaugh e Sean McDermott, né? Que se você faz uma lista aí dos 5 melhores head coaches da NFL, eles vão estar, né? O Bill Belichick, o John Harbaugh, com certeza. Em muitas listas o Sean McDermott também vai estar. E o Mike McDaniel jogou de igual para igual, né? Não foi uma questão que, assim, eles venceram por causa do Mike McDaniel, né? Ele foi parte da razão pela qual o Mike McDaniel, pelo qual o Miami Dolphins venceu. É um time que tem jogado de uma forma muito inteligente. Claro que tem a injeção de talento que faz muita diferença em relação ao que a gente viu no Miami Dolphins nos últimos anos, mas é um time mais inteligente, é um time no ataque, né? Na defesa é a mesma defesa, e é uma defesa boa, mas o ataque é muito melhor e, sim, teve um jogo apagado do Tyreek Hill, mas um jogo que o Jalen Waddle jogou bem. Eu achei que o Tua jogou bem. Apesar dos números dele não serem espetaculares, 13 de 18, 186 jardas, um touchdown, nenhuma interceptação. Eu achei que ele fez o passe que ele fez longo pro Jalen Waddle entre os 2 safeties do Buffalo Bills foi o passe mais bonito que eu vi o Tua fazer na carreira dele. É o tipo de passe que ele não fazia ano passado e nem no ano antes disso. Então ele tá dando sinais bem positivos, né, de evolução. Eu ainda acho que é uma situação que ele tá sendo elevado pelo time ao redor dele. E para você... O franchise quarterback de verdade, ele atua ou como peça ali, né? Ele ajuda o time dele a competir, ou ele eleva todo mundo de nível. O Tua não tá nesse nível ainda. Vamos ver se um dia ele pode chegar. Eu não acreditaria muito. Mas um ponto importante que vai repercutir desse jogo é... O Tua, ele levou uma pancada ali, se eu não me engano, no segundo quarto, que ele ficou completamente grog, ele levanta e quase cai, os jogadores dos Dolphins têm que ajudar ele. O Teddy Bridgewater chegou a entrar na partida, tentou 2 passes até, mas voltou, foi no segundo quarto, foi no final do segundo quarto, porque ele volta do intervalo e volta jogando ali, e o sindicato dos jogadores, né, que é a NFLPA, já anunciou que vai lançar uma investigação sobre o protocolo de concussão, como ele foi realizado pelo Miami Dolphins. Na verdade é um médico independente e tal, mas assim, o Tua claramente estava grog. Como que ele voltou pro jogo? Você vê um cara grog, é uma concussão, e ele voltou pro jogo. Então, não sei o que pode acontecer, uma multa ao Miami Dolphins talvez, mas eu sei que o jogador quer jogar, mas o jogador tem que ser protegido dele mesmo. E as pesquisas sobre concussão mostram que o risco é: você leva uma pancada e você leva pancadas repetidas. Então, quando você leva a primeira pancada, como Tua aconteceu, as próximas têm um dano muito grande, mesmo que não sejam claras, né? Mesmo que não seja aquela coisa assim, capacete com capacete, né? Qualquer pancadinha ali é muito grave. Então, é algo que a NFL realmente precisa ficar de olho. E do lado do Buffalo Bills é, assim, um jogo que a equipe estava dizimada por lesões, né? A equipe perdeu alguns jogadores de linha ofensiva durante a partida.
é um problema essa secundária da equipe, né? Porque não vai ter o Micah Hyde mais na temporada. O Jordan Poyer, acredito que deve voltar. A gente não sabe sobre o Dan Jackson, né? O que vai ser dele. O Troy Davis White, em algum momento, a gente acredita que ele voltará, né? Ele pode voltar, se não me engano, depois de 4 jogos, né? Porque ele começou a temporada na lista de lesionados. Mas é o que... Assim, a NFL é uma maratona, né? E normalmente os times que chegam mais saudáveis no fim são os times que estão brigando. E o time do Buffalo Bills ele já começa muito lesionado. E é assim que lesões são a forma de derrubar grandes favoritos, né? E por enquanto o Buffalo Bills tá sofrendo, acho que tanto quanto os principais times que estão sofrendo por lesão, né? Um dos times mais desfalcados aí nesse momento. Mas eu não vejo ainda motivo para preocupação. Mas a equipe precisa muito dos retornos desses jogadores que vão voltar aí na secundária. O Chicago Bears derrotou o Houston Texans por 23-20. É um jogo horroroso dos dois quarterbacks, tanto o Justin Fields quanto o Davis Mills. A comissão técnica dos Bears continuam sem nenhuma confiança no Justin Fields e pelo que ele apresentou nas últimas 2 semanas, nem deveriam ter, né? O Justin Fields tentou 17 passes apenas, completou 8, 6,2 jardas por tentativa, 106 jardas no total, nenhum touchdown, 2 interceptações, ou seja, 1/4 dos passes que ele completou foram para o adversário. Ele jogou muito mal, as interceptações foram péssimas. E os Bears vencem esse jogo porque o Davis Mills foi muito mal também, né? Ele lançou 2 interceptações também. Os Texans conseguiram mover a bola, né? E os Bears também, né? Não pelo ar. Os Bears tiveram 281 jardas pelo chão. Jardas totais foi 363 para os Bears, 329 pro Houston Texans. E os Bears fizeram isso depois de perder o David Montgomery, né? O Montgomery, ele se machucou no começo do jogo, não voltou. O Khalil Herbert, que eu gosto, achei um bom running back, teve 157 jardas em 20 carregadas para 2 touchdowns, né? O Equanimeous St. Brown teve uma corrida longa para 41 jardas, o Justin Fields teve 47 jardas também, né? E foi a diferença, né? Ainda assim o jogo chegou empatado no final. Até o Dameon Pierce, o calouro do Houston Texans, que era um queridinho do Fantasy Football, ele jogou bem também, né? Teve um touchdown, 80 jardas em 20 carregadas. Mas foi um jogo que são 2 times totalmente ineptos no ataque. Defesas são melhores do que os ataques, mas não são necessariamente boas. E ainda assim a equipe dos Bears conseguiu a vitória no chute do Cairo Santos, né? Bota aí o Brasil, Zil, porque foi vitória brasileira na NFL. O Cairo chutou um field goal. Foram quantas jardas o field goal do Cairo? 30 jardas, a equipe avançou ali, depois de uma interceptação lançada pelo Davis Mills, né? Que sem essa interceptação, os Bears provavelmente não vencem esse jogo. Mas é o que eu falei. 2 quarterbacks horrorosos. Vitória para o Chicago Bears. E eu queria colocar um áudio de uma entrevista que eu fiz com o Cairo no mês passado. Se você não escutou, vai lá escutar. Tem no YouTube em vídeo também, tá bem legal. A edição tá bem legal. Deu muito trabalho. Mas uma coisa que eu achei que poderia até ter repercutido, né? Porque é algo que, se você para pra pensar, faz total sentido o que o Cairo disse. Mas ele falou sobre como ele não tá torcendo pros Bears fazer touchdown ou pros Bears necessariamente conseguir a primeira descida. Ele tá torcendo pra ele ir lá e chutar o field goal, né? Ele disse, se o time tá precisando de touchdown, claro que ele vai torcer pelo touchdown, mas se for um jogo empatado, ele torce pro field goal. E foi o que aconteceu, ele devia estar torcendo. Vamos ouvir aí o que o Cairo disse. Eu torço quando é terceira descida, assim, eu torço pra gente não converter, pra eu poder chutar. Assim, lógico que se a gente tá perdendo, precisa de um touchdown, eu vou torcer pro touchdown. Mas se é uma situação que eu já espero que seja um chute de field goal e um chute importante, eu tô torcendo para que isso aconteça, não assim... por exemplo, o jogo tá empatado, eu não tô torcendo pra gente fazer um touchdown, eu tô torcendo pra gente chegar e eu quero fazer o chute da vitória, então...
Tá aí então o Cairo falando, ele falou aqui no podcast e confirmou lá na prática, mostrou sangue frio e conseguiu vencer o jogo para o Chicago Bears. O Minnesota Vikings derrotou o Detroit Lions por 28-24. Foi um jogo que os Lions começaram muito bem, né? Parecia que era o início ali de um time que ia brigar pela divisão, né? Um time que ia ser um competidor de verdade e tal. Quem sabe o que pode ser esse Detroit Lions, né? Mas o Minnesota Vikings reagiu, conseguiu a virada no final. E eu sei que a nossa tendência, né? E a minha tendência como analista e a sua tendência como fã de NFL, né? É querer encontrar ali uma razão estrutural para justificar essa vitória dos Vikings, né? Mas na verdade são dois times bem parecidos, né? Dois times que têm ataques potentes e têm defesas ruins. E uma diferença significativa é que o Kirk Cousins é um quarterback bem melhor do que o Jared Goff, apesar do Goff vir fazendo uma boa temporada até agora, né? E os Lions, no geral, têm armas melhores do que a dos Vikings, né? Porque você tem o Justin Jefferson, que é o melhor wide receiver do confronto, apesar dele... Ele teve um jogo apagado, né? Foram 3 recepções para 14 jardas, mas do 2 ao resto, a diferença ali é considerável em favor do Detroit Lions, né? E os Lions que, assim, o Dan Campbell é um head coach extremamente arrojado em quartas descidas. Ele vai mesmo para as quartas descidas, ele não deixa o medo tomar conta, né? Ele joga um cara que joga para vencer e converteu algumas... Nos 2 primeiros touchdowns da equipe, eles converteram quartas descidas, né? Mas teve um momento ali já mais pro final do jogo, né? Já com 3 minutos pro fim da partida, 4ª-1 no campo de ataque, ali na linha de 30 jardas do campo do Minnesota Vikings. Dava pra chutar um field goal longo dali, né? Mas ele fez o certo, 4ª-1. Tentou a conversão de quarta descida, que é o que aumentaria a chance dele vencer o jogo. Não conseguiu. Aí, drive seguinte, os Vikings têm um turnover on downs. Os Lions recebem a bola de volta ali com 2:32. Eles avançam um pouquinho. E com 1 minuto e 14, eles têm uma 4ª para 14 jardas ali. Já no campo de ataque, na linha de 36. Mais pertinho ali de onde eles não conseguiram converter na campanha anterior. E aí parece que entrou na cabeça do Dan Campbell. Ele foi conservador, chutou o field goal de 56 jardas. O bot lá do Ben Baldwin, que é um dos principais especialistas dos Estados Unidos em Analytics, ele calculou que os Lions, chutando aquele field goal, eles abriram mão de 5,4% de chance de vitória. Não conseguiram field goal longo, 56 jardas, 54, desculpa. E aí os Vikings voltam e conseguem o touchdown para virar o jogo. Eu tava até conversando com um amigo meu que trabalha com Analytics lá nos Estados Unidos e ele falou que, na verdade, ir pro punch ali seria melhor do que o field goal, né? Porque o field goal de 54 jardas não é automático, tem uma chance de erro bem considerável, né? Então, de repente, teria sido melhor tentar colocar os Vikings com as costas na parede, né? Eles têm um bom punter, né? O Fox. Mas aí os Vikings receberam a bola de volta. Passe longo pro KJ Osborne de 28 jardas, conseguiram o touchdown. Depois outro passe longo. Quer dizer, conseguiram um passe longo, avançaram 28 jardas. Depois mais 28 jardas, Kirk Cousins e KJ Osborne conseguiram o touchdown. Os Lions receberam a bola com 45 segundos, desesperados ali para tentar alguma coisa. E no meio do campo, o Jared Goff foi interceptado. Mas ele já era no desespero, né? Não era... tinha que tentar alguma coisa, ele acabou interceptado ali numa 3ª para 10 com 17 segundos pro fim. Vitória dos Vikings, vitória importante para a equipe, né? Porque vem de derrota contra os Eagles. Derrota dolorosa pro Detroit Lions, né? Esse time já saiu da fase da vitória moral, né? Eu sei que eles cobriram a spread, eu sei muito bem porque no Bodog era Lions mais 6 e eu apostei neles e ganhei um dinheirinho. Mas é um time que quer ir aos playoffs, né? Quer uma vaga no wildcard, quem sabe vencer a divisão.
mas não conseguiu. Tá no mesmo nível, acho que o copo meio cheio. Fez um jogo muito equilibrado com o Minnesota Vikings, que também é um candidato ao wild card, né? Então, se esperava que de repente o Lions ia ser aquele time que não ia brigar de verdade, pelo menos vem de uma vitória contra o Commanders, que é um time claramente inferior, e um jogo bem disputado contra os Vikings, que poderia ter vencido, não fosse a decisão errada do seu head coach. Ele toma a decisão certa nesse sentido quase sempre, né? Ele acabou sendo um pouco conservador, e também se arrisca ali a conversão, ou se vai pro punch, não tem nenhuma garantia que ele venceria o jogo, né? Mas é um pouco decepcionante. Ele que, em geral, faz isso, né? Toma a decisão correta, nesse caso, não tomou. Pro jogo dos Colts, eu vou ligar para um amigo meu, Vitor Rodrigues, profissional de comunicação, um dos maiores torcedores dos Colts nesse país. Não combinei com ele, assim como eu fiz daquela última vez, não combinei com ele. Vamos ver se ele atende. Ele é torcedor fanático dos Colts. Fala, cara. Vitor Rodrigues, você está ao vivo, gravado, claro, no podcast Cara dos Esportes. Seu Indianapolis Colts conseguiu derrotar o Kansas City Chiefs. Como que isso aconteceu? Mas que honra estar sendo transmitido ao vivo para esse podcast maravilhoso. Como isso aconteceu? Cara, eu não quero parecer pessimista, mas o Chiefs deu muito tiro no pé. A linha ofensiva dos Colts estava muito ruim, e aí o que aconteceu? Conseguiram um sack imenso em Matt Ryan na terceira descida, essa quarta descida, e Chris Jones na linha lateral falou alguma besteira para Matt Ryan, quer dizer, não sei nem se foi na linha lateral, mas ele falou alguma besteira para Matt Ryan, o árbitro viu, jogou a flanela para cima, first down Colts, touchdown, e aí... Teve o fake field goal também, que não funcionou, teve o erro de field goal também, que a equipe não... Pois é. Foram muitos fatores assim, mas ainda assim, os Colts acho que merecem muitos créditos por aquele drive no final, né? 8 minutos, selaram ali a vitória. Por que naquele drive os Colts conseguiram mover a bola, como eles sempre fizeram no ano passado, e o resto da temporada não? Porque eu tenho percebido uma tendência muito interessante, desde o jogo contra Houston, o ataque do Colts é bom em no huddle. Por algum motivo, eles acharam algum tipo de especialidade de Matt Ryan nisso daí. Um ritmo no huddle contra os Texans foi a mesma coisa, perdendo uma vantagem absurda de Houston, colocaram no huddle e aí o Colts acelerou, conseguiu fazer boas jogadas e assim, há de se elogiar muito o mérito maior dessa vitória da defesa, sem sombra de dúvida. Gilmore jogou muito, fez jogadas clutches assim, que você espera que o jogador do calibre dele faça. Marcou o Travis Kelce várias oportunidades, né? Marcou o Travis Kelce, logo no começo do jogo ele impediu um first down ali de Travis Kelce que foi sensacional, e no final do jogo desviou a bola que foi interceptada logo depois. Então a defesa tem todo o mérito, o ataque foi anêmico em boa parte do jogo. Quem olhar esse placar pode até pensar, nossa, surpreendente, o ataque pode ter feito coisas boas, fez, mas não foi uma tendência durante o jogo. E agora algo que me deixa com o coração quente em relação ao ataque são dois caras, Alec Pierce e Jelani Woods. Jelani Woods porque agarrou as bolas, né, na end zone, e o Alec Pierce porque eu preciso de wide receivers, e ele, como calouro, me deu a esperança de que ele pode ser sólido, né? Agarrou passes assim muito importantes e difíceis. Precisa ali de alguém secundário ao Michael Pittman, né? E para falar, assim, não só para falar que os Colts tiveram sorte, entre aspas, em alguns lances, teve, por exemplo, o Muffet Punch, né, da equipe, né, logo no começo. Logo no comecinho da partida, que os Colts souberam capitalizar, né, então... Opa, um áudio aqui entrou do site da ESPN. Mas, assim, uma atuação ruim do ataque dos Chiefs mesmo, e eu concordo plenamente com você que a defesa dos Colts merece elogios, porque o que se falou durante a semana toda foi o Gus Bradley, coordenador defensivo dos Colts, contra o Patrick Mahomes no Kansas City Chiefs, que assim, foi um atropelo total durante toda a passagem dele pelos Raiders. Sim. E é uma defesa contra a qual o Mahomes tem muita facilidade, e jogou muito bem, jogou uma forma mais ali conservadora, né, tentando tirar um pouco a explosão desse ataque do Kansas City Chiefs, e também, assim, conseguiu tirar essa explosão e não deu muito espaço perto da linha de scrimmage, né? Você vê, os Chiefs correram 23 vezes com a bola
para apenas 58 jardas, né? E claro, o Mahomes não foi pressionado. Essa defesa dos Colts não consegue pressionar ninguém, isso a gente já sabe há muito tempo. Mas o trabalho da linha defensiva ali para parar o jogo terrestre e os defensores ali próximos à linha de scrimmage, evitando, como a gente falou do Stephon Gilmore, com o Travis Kelce também fez um trabalho muito bom, é algo impressionante mesmo. E numa divisão muito fraca, é o suficiente, né, para os Colts voltarem ao favoritismo na AFC Sul. Em relação a esse favoritismo, eu ainda tô um pouco reticente. Eu preciso ver na semana que vem contra os Titans como vai acontecer. Até porque... jogando do jeito que... Clarificando, jogando desse jeito, é o time pra vencer a divisão, brigar pelo menos, né? Acho que brigar, até porque o Jaguars, eu ainda tô muito intrigado como o Trevor Lawrence vai se sair. Até a gente conversou antes da temporada começar que o Jaguars podia ser o candidato, né, Dark Horse a ganhar essa divisão. Sim. Mas sim, teoricamente o Colts é o time mais forte, né, da divisão. Sim. O que precisa resolver pra ontem é a linha ofensiva. Com essa linha ofensiva não dá, cara, não vai pra lugar nenhum. Tá faltando dinheiro pra investir na linha ofensiva? Não, com certeza, a linha ofensiva mais cara da NFL com esse desempenho pífio é algo surreal. É algo que você reclama muito disso comigo, né, quando a gente tá conversando dessa linha ofensiva dos Colts. Mas assim, sobre os Jaguars, eu quis ligar pro Vitor logo quando acabou o jogo, então os Jaguars estão jogando ainda, né, então pode ser que eles ganhem dos Chargers e eles sejam o bicho-papão da divisão, ou sejam atropelados pelos Chargers, e aí tudo que a gente falou sobre divisão aqui não vale nada. Mas eu só queria falar com o Vitor, que eu sei que ele tá feliz com a vitória, torcedor fanático dos Colts, feliz agora que ele é torcedor de um time novo rico, Bahia. Ah, sim. Vitor, brigadão aí pela participação, parabéns pela vitória. Eu que agradeço, sempre que precisar estamos aí, e parabéns pelo seu podcast, que cada vez melhor. Vamos passar agora para Bengals e Jets. Os Bengals venceram pelo placar de 27-12. Primeira vitória do Cincinnati Bengals na temporada. A equipe que, se tivesse perdido o jogo, seria a primeira equipe que foi ao Super Bowl e perdeu os 3 jogos do início da próxima temporada. Um jogo que viu o T. Higgins saindo ali em determinado momento. O Ja'Marr Chase sofreu um fumble. Não foi um jogo perfeito. Assim, de longe, não foi um jogo perfeito. 27-12 contra o time dos Jets, que é muito ruim. O Joe Flacco voltou a ser o Joe Flacco versão 2022, né? Tentou 58 passes, completou 28, 285 jardas, tem um touchdown, 2 interceptações. Foi bastante pressionado, 4 sacks, né? Foi pressionado 33 vezes. Os Jets não conseguiram correr com a bola. Os Bengals também não conseguiram correr com a bola. Que tem 2 coisas que essa defesa dos Jets faz, né? Quando o adversário não é o Cleveland Browns. O Cleveland Browns atropelou eles pelo jogo terrestre. Mas, em geral, eles defendem bem o jogo terrestre. E o Sauce Gardner começa bem a temporada, né? Ele cedeu ali... Teve um touchdown que ele estava na jogada, mas claramente era uma cobertura de zona que teve uma falha de comunicação. E ele fez um bom trabalho contra o Ja'Marr Chase. O Ja'Marr Chase teve 6 recepções, mas para apenas 29 jardas em 10 alvos, né? Então, você sair com 29 jardas de 10 alvos é bem pouco. Ele sofreu fumble ainda, como eu falei. Então, esses são os pontos positivos para o New York Jets. Para os Bengals, a defesa parecer um pouco... É um bom sinal. E precisa ainda jogar muito melhor. O Joe Burrow foi sacado 2 vezes apenas, né? E não vou repetir aquela discussão, né, sobre responsabilidade de sack aqui. Ser quarterback, esquema, não só a linha ofensiva. Mas a vitória é vitória, né? E os Bengals precisavam muito vencer esse jogo. Antes de passar para os próximos jogos aqui do primeiro horário, gostaria de lembrar que o podcast Cara dos Esportes é um oferecimento do programa de apoiadores. E você pode ter acesso a muito mais conteúdo se tornando apoiador. Terça-feira à noite tem um podcast de debate com um convidado sobre os principais assuntos da rodada e análise do Monday Night Football, que só os apoiadores têm acesso. Sexta-feira de manhã tem um programa analisando o Thursday Night Football, que só os apoiadores têm acesso. Tem a newsletter, né? São 2 vezes por semana, meus textos chegam no seu e-mail. Tem o feed do Cara dos Esportes Notícias, um programa 3 vezes por semana, só de notícias da NFL. Então, se você
quer ter acesso a esse conteúdo, tem planos a partir de R$10 por mês, tem desconto pagando por Pix, link tá na descrição, não perca. Vamos falar agora de Raiders e Titans. Os Raiders foram derrotados pelo placar de 24-22, chegam a 3 derrotas na temporada, algo inesperado. Acho que, sim, muita gente discordava dos Raiders. Pra mim era um palpite de wildcard, que não vai envelhecer bem, envelhecendo aí como leite fora da geladeira. Muita gente não tinha muita confiança, mas ninguém esperava um começo tão ruim assim, né? A defesa, assim, isso a gente esperava. A defesa seria horrorosa, a defesa não é boa do Las Vegas Raiders. O único jogador que vem fazendo boas atuações é o Max Crosby mesmo, né? Ele teve mais um sack, gerou pressão para cima do Ryan Tannehill. Mas começando falando dos Titans, o Derrick Henry começou parecendo o Derrick Henry, né? Começou correndo bem com a bola. Os números dele terminaram 20 de 85, um touchdown. Só que 85 jardas, né? Um número bom. Mas 24 vieram numa só. E aí você tira essas 24, você tá falando de 61 jardas em 19 carregadas, que já não é um número tão bom, né? Então não é ainda prime, auge, Derrick Henry 100% fodástico, mas é um passo na direção correta, né? O ataque aéreo continua limitado. O próprio Derrick Henry foi muito acionado, né? Teve 5 recepções para 58 jardas. Isso é um bom sinal, algo que ele nunca foi bom. Então, conforme ele declina um pouco, você usa ele mais como recebedor, pode ser uma forma aí de você continuar envolvendo ele no jogo. Do lado dos Raiders, o Derek Carr jogou bem. A equipe tentou, né, voltar na partida ali. E, assim, 22-24 foi mais um placar apertado. A equipe perdeu jogos apertados até agora, né? E perdeu na prorrogação pros Cardinals, perdeu no finalzinho ali pros Chargers, que eles quase viraram. Eles chegaram a fazer um touchdown aqui para diminuir para 22-24. Não conseguiram a conversão de 2 pontos, né? Aí tiveram que tentar um onside kick, enfim. São 3 derrotas que facilmente poderia ser 1-2, 2-1. Não acho que também que é o pior time da NFL, não é isso. Mas, assim, os resultados em si, você olha cada um e tem essa questão das variáveis, né, de um pouco de sorte. Mas ainda assim o time joga mal. O time tem problemas seríssimos na defesa. A linha ofensiva jogou um pouco melhor, mas com um front bem anêmico dos Titans com as lesões. Davante Adams teve 5 recepções para 36 jardas só. Ele precisa ser usado um pouco mais longo, né? O passe intermediário. E eu sei que a gente não viu o Hunter Renfrow, né? Ele tava com uma concussão, não jogou. Mas você pode tentar esticar um pouco mais o campo com o Darren Waller, com o Davante Adams. O Mac Hollins foi esse cara. Mas tem muita coisa que pode melhorar. Eu sei, o resumo do que eu quis dizer são 3 resultados por muito pouco que os Raiders poderiam ter vencido os 3 jogos. Ainda assim, não é um time que tá jogando bem. É um time que tem muitos problemas. Assim como tem o Tennessee Titans, né? A sorte reverteu. O azar que eles tiveram contra os Giants na semana 1, eles tiveram um pouquinho mais de sorte nesse domingo contra os Raiders. Philadelphia Eagles contra o Washington Commanders. A diferença é tão grande nesse jogo que o Philadelphia Eagles precisou jogar apenas um quarto. Foram 24 pontos no segundo quarto, nenhum ponto em nenhum outro quarto. Os Commanders ainda fizeram um touchdown, uma conversão de 2 pontos ali no final, mas já era garbage time. Mais um jogo que os Eagles abrem vantagem e sentam na bola. Foi assim contra os Lions na semana 1, foi assim contra os Vikings na semana 2 e foi assim contra o Commanders agora na semana 3. O Jalen Hurts jogou muito bem, 22 de 35 para 340 jardas, 3 touchdowns. O grande destaque, claro, foi o Devonta Smith. Fantástico, melhor atuação dele como profissional. 8 recepções, 169 jardas, 1 touchdown e imparável. Sei que a defesa do Commanders tem problemas, né? Mas não... Assim, algumas recepções com um grau de dificuldade bem alto. A defesa dos Eagles jogou muito bem. Pressionou muito bem o Carson Wentz, que eu vinha falando que era um problema. Essa equipe não estava conseguindo gerar tanta pressão.
ela começou a mandar mais blitz contra o Kirk Cousins e deu muito certo. E contra o seu ex-quarterback, né, o Wentz, jogou no Philadelphia Eagles, obviamente, foram 9 sacks, né, e é aquela discussão, mesma coisa do Joe Burrow. Quando você tem um número tão alto assim de sacks, não é só a linha ofensiva que é horrorosa, né, o quarterback segura muito a bola também, aí os dois se juntam, tem um jogo de 9 sacks, 58 pressões, mas os Eagles continuam aí um excelente início de temporada. Você pode questionar a força do calendário deles até agora, né? E de fato é um calendário simples até agora. Mas você só pode jogar os adversários que você enfrenta, né? Que tá lá definido pra você. Os Eagles não podem vencer 2 jogos e falar assim, não, agora a gente quer enfrentar o Buffalo Bills. Não é assim que funciona. Próxima semana eles vão ter um jogo interessante contra o Jacksonville Jaguars, né? Que veio de uma vitória importante contra os Chargers, né? Então, veremos. O Baltimore Ravens derrotou o New England Patriots por 37-26. É um jogo em que o Lamar Jackson, mais uma vez, carregou os Ravens nas costas. O Baltimore Ravens é o Lamar Jackson Futebol Clube nesse momento, né? E uma defesa que cedeu 447 jardas ao New England Patriots, que nem teve uma grande atuação assim no ataque. O Mac Jones não jogou bem, né? A gente tá vendo claramente ele tendo mais responsabilidade, tendo um ataque menos ajustado ao redor dele e ele cometendo mais erros, né? Foram 3 interceptações, teve uma pick six, que seria a pick six do Patrick Queen, que foi dropada, né? E logo depois eles conseguem um touchdown, mas é Lamar Jackson Futebol Clube, né? E tá jogando incrivelmente com os pés, com as mãos. Foram 4 passes para touchdown, um touchdown longo, né? Correndo com a bola, 107 jardas pelo chão. Tá fazendo uma grande temporada do Lamar, né? Ele tem que ser um dos favoritos ao MVP mesmo, mas preocupa o fato da gente ver esse time dos Ravens com os mesmos problemas na defesa, né? E é uma defesa que mudou de coordenador, chegaram reforços, mas ainda assim você cede 400 mas mesmo assim você cede 447 jardas ao ataque do Matt Patricia, né, que sempre preocupa. Além das interceptações, teve um fumble sofrido pelo Nelson Agholor, né, que foi forçado pelo rookie, né, o Kyle Hamilton, que foi a escolha de primeira rodada da equipe. Do lado dos Ravens, além da interceptação lançada pelo Lamar, teve um fumble sofrido pelo Rashad Bateman, né, parecia que ia virar um jogo ali, né, foi 14-13 pro intervalo, mas os Ravens, graças ao Lamar, conseguiram a vitória. E algo para ficar de olho é o Mac Jones. Ele sofreu uma lesão no tornozelo no final do jogo. Ele saiu ali até sem conseguir colocar peso no tornozelo. O raio-x não mostrou fratura. Ele vai passar por ressonância, que é a ressonância que mostra se tem lesão no ligamento, né, tendão e tudo mais. Os Patriots estão apreensivos. Provavelmente, quando você escutar o programa, já deve ter alguma notícia sobre o que aconteceu. Mas é algo pra gente ficar de olho. Vamos falar do último jogo do primeiro horário, né? Depois a gente ainda vai falar nesse programa aqui sobre os jogos do segundo horário. Na parte 2 vamos falar de Sunday Night Football, vamos falar de alguns jogos já da semana 4 e mais o que tiver de assunto pra gente falar na segunda parte. Mas vamos falar agora de New Orleans Saints e Carolina Panthers. Os Panthers venceram por 22-14. Foi o jogo que o Red Zone esqueceu nesse domingo. Uma batalha defensiva. O início do último quarto estava 13-0 para os Panthers e ainda assim foi um touchdown num fumble recuperado ali, retornado para touchdown pela equipe dos Panthers. Os Panthers também bloquearam um field goal. O primeiro touchdown de ataque dos Panthers, né, o primeiro e o único, foi do Laviska Shenault, né, um jogador que eu gosto muito e não gostei tanto assim do encaixe dele indo para Carolina, né? Mas ele teve um touchdown ali, recebeu o passe curto, levou 67 jardas, conseguiu o touchdown. Os Saints ainda conseguiram ali 2 touchdowns no final do jogo, né? Um foi com o Mark Ingram e o outro, se eu não me engano, foi o James Winston para o Marcus Callaway, mas já ali no final do jogo a equipe tentou um onside kick, não conseguiu recuperar e tal, mas assim, mesmo que a diferença não era tão grande assim no placar, mas da forma como o jogo se desenvolveu, era bem claro que os Saints não chegariam ali no Carolina Panthers, que também não foi nada excepcional,
Mas é um time que tem uma defesa muito boa. Acho que tem alguma coisa ali que dá pra exaltar nessa equipe, é de fato a defesa. Christian McCaffrey correu bem com a bola, 108 jardas e não só positivo, né? Ele saudável, ele nem foi usado tanto no ataque aéreo. E do lado do Saints, pra gente encerrar, o Chris Olave, calouro, jogou muito bem, 147 jardas em 9 recepções, né? Mais um calouro aí aparecendo bem nesse início de temporada. Vamos passar para o segundo horário, vamos começar pela vitória do Los Angeles Rams para cima do Arizona Cardinals por 20-12. Há quem diga que o Sean McVay é pai do Cliff Kingsbury, afinal já são 8 jogos entre os dois treinadores e são 7 vitórias do Sean McVay, né, incluindo playoffs, um amplo domínio aí do Sean McVay, que, para ser justo, apesar de, claro, o Sean McVay é um head coach melhor do que o Cliff Kingsbury, né, não há nenhuma dúvida quanto a isso, mas também o Sean McVay sempre teve em suas mãos times melhores, mas um jogo em que mais uma vez o ataque dos Rams não encantou, né, eles jogaram pro gasto. 20 pontos, o Matthew Stafford. Ele teve um lance bonito ali que ele girou, encontrou ali um passe, um sidearm, né, a lá Patrick Mahomes, mas em geral não é o Matthew Stafford ainda da temporada passada, né, que foi um dos melhores quarterbacks da última temporada, apesar de ter lançado muitas interceptações. Ele foi protegido bem, mas contra um front seven bem anêmico. Foi apenas um sec do J.J. Watt, né? Legal ver o J.J. Watt aparecendo. Os Cardinals tiveram um último drive estranho, né? Porque eles levaram muito tempo. Estavam perdendo de 20-9 ali no final do jogo. Foi um drive que começou com 6:38 para o fim e terminou com um field goal chutado numa quarta para 4 jardas na linha de 13, faltando 1 minuto e 7 pro jogo acabar, 17 jogadas, 5 minutos, quase 6 minutos de drive. Entendo ali porque que você chuta o field goal, né? Porque você tá perdendo por 20-9, são 2 posses de bola, você precisa do field goal, mais o touchdown, mais a conversão de 2 pontos. Eles chutaram o field goal, converteram, não conseguiram recuperar o onside kick, os Rams ajoelharam e venceram o jogo. Não tem muito o que falar, né? O Kyler Murray tentou 58 passes, né? Foi o que eu falei na prévia, que esse Cardinals venceu os Rams, quer dizer, venceu os Raiders na semana passada, porque o Kyler Murray foi genial. E ele tentou ser genial aqui de novo, né? Mas acabou não conseguindo. A equipe tem elenco limitado. O AJ Green se machucou durante a partida, mas ele não tem sido de verdade um fator. E esse time tá desesperadamente olhando pro calendário para ver quando que acaba a suspensão de 6 jogos do DeAndre Hopkins, né? Ele foi suspenso por doping, né? Eles precisam muito ele de volta, né? Porque mesmo com o DeAndre Hopkins, é um corpo de wide receivers não muito bom. Sem o DeAndre Hopkins é uma tragédia. A gente viu o Marquise Brown sendo acionado 17 vezes, foram 14 recepções, 140 jardas, foi bem, né? Mas não foi suficiente para a equipe vencer o jogo. O Kyler Murray tentou 58 passes para 314 jardas, que é uma média bem baixa. Mas é isso. Antes de passar para o próximo jogo, eu falei sobre a lesão do Mac Jones, que você, quando escutasse o programa, já saberia o que aconteceu. E durante aqui o programa saiu a notícia: o Mac Jones sofreu uma torção, a high ankle sprain, né? Que é uma torção ali nos ligamentos mais para cima do tornozelo. Eu não sou fisioterapeuta, não tenho noção nenhuma, não sou ortopedista, mas é a torção mais grave. E parece que há a expectativa que o Mac Jones desfalque os Patriots por um período que, assim, tudo bem, eu critiquei o Mac Jones, ele não jogou bem nesse domingo, mas sem o Mac Jones, essa equipe é uma das piores equipes da NFL. Então, péssima notícia aí para os Patriots. Atlanta Falcons 27, Seattle Seahawks 23. Vitória dos Falcons lá em Seattle. No final do preview, quando eu faço as apostas da semana, foi uma das apostas que eu dei para vocês, ouvintes. Vitória direta dos Falcons, então quem confiou e apostou lá no Bodog ganhou um dinheirinho. É um jogo que foi o melhor jogo
do segundo horário, né? Foi bem divertido. Chegou a ficar parado alguns minutos ali no último quarto, porque um drone tava sobrevoando o estádio lá do Seahawks. Mas é o que eu venho falando sobre os Seahawks, né? Eles jogaram o jogo da vida deles na primeira semana contra o Denver Broncos e aí não é um bom time. E não foi um bom time contra Atlanta. Defesa foi atropelada pelo jogo terrestre dos Falcons, né, com o Cordarrelle Patterson, que é um dos melhores running backs da NFL. Eu sei que ele usa o número 84, ele era originalmente wide receiver, aí virou jogador de special teams e retornador, e agora ele é um running back, e é um dos melhores running backs da NFL. Mesmo ele tendo um porte físico totalmente diferente do que você espera de um running back, né? Ele é alto, ele é esguio, mas ele jogou muito bem. O time do Seahawks não é bom, o ataque não é bom. Geno Smith lançou uma interceptação e a equipe não tem um bom ritmo de chamada de jogadas, não consegue ter consistência no ataque. Eu sei que eles começaram com 20 pontos no primeiro tempo, apenas 3 no segundo. O ataque parou de funcionar, né? O ataque... E é o que a gente viu do Seahawks nesses 3 jogos até agora, né? Tem grandes períodos do jogo que a equipe não consegue mover a bola, né? E passa pelo seu quarterback, que é muito limitado, que ele jogou muito bem contra de novo, jogou muito bem contra os Broncos, mas a gente tá vendo o Geno Smith de verdade. Ele nem foi terrível nesse jogo, né? Ele teve 325 jardas, teve 2 touchdowns, mas segundo tempo todo em casa você fez apenas 3 pontos, né? Não tem muito o que falar, né? Não tem mais o Russell Wilson pra salvar lá o Pete Carroll, né? Com o seu play calling conservador, né? Do lado dos Falcons, eu gosto do corpo de skill positions da equipe. O Drake London, eu sei que não é nada demais, né? 3 para 54, um touchdown, mas ele teve uma recepção longa que foi muito bonita, que ele quebrou tackle. O Kyle Pitts, enfim, foi utilizado, 8 alvos, 5 recepções, 87 jardas. Tem o Cordarrelle Patterson, então é um trio de respeito. Só que o Marcus Mariota é muito limitado, né? E o atleticismo dele não parece ser mais o que era no auge físico dele, né? Quando ele entrou na NFL. Ele nem é velho, né? O Marcus Mariota deve ter o quê? Uns 28 anos? Deixa eu conferir aqui. Ele tem 28 anos. Mas ele não consegue mais ter um impacto grande com as pernas, né? Tanto que ele teve 7 carregadas para 4 jardas apenas, teve um touchdown. E aí ele consegue esticar e tal, mas ele ainda é um passador muito limitado. Sim, 2 dos piores times da NFL se enfrentaram e um deles venceu. E também não é, sim, tá outro patamar totalmente diferente, né? Como diria Bruno Henrique. Mas não é um bom time, esse time do Atlanta Falcons. Vamos passar para Tampa Bay Buccaneers e Green Bay Packers, mas antes de revelar para você como participar do sorteio, eu vou sortear R$50 para 3 pessoas. Para você participar, você precisa criar uma conta no Bodog utilizando o meu link. Esse sorteio é para contas novas. Se você já criou a conta no Bodog usando o meu link, você não vai poder participar. Vai ter outros sorteios para vocês, podem ficar tranquilos. Mas você vai lá, link está na minha descrição, cria sua conta no Bodog. Tem o formulário do Google, lá no Google Docs, né? Também tá no link na descrição, que você preenche. Importante, se você vai precisar tirar um print do e-mail de boas-vindas do Bodog, que aí comprova que você criou sua conta agora. Tá lá escrito bem-vindo, fulano, aí você tira o print dessa tela e tal. Faz o upload lá do formulário, tem um espaço lá para você fazer o upload, tem o modelo do print. Então, 3 pessoas que fizerem isso vão concorrer a um sorteio de R$50 que serão depositados na sua conta do Bodog em forma de saldo. Leiam as regras direitinho lá no formulário para participar. E você criando sua conta, você vai criar conta num dos melhores sites de apostas, mais antigos, mais tradicionais do mundo. É o site que é parceiro oficial do podcast. Então, você usando meu link, eles sabem que eu te enviei e você vai estar ajudando o podcast. E todas as odds que eu falo aqui no programa são lá do Bodog. Se você se interessar por alguma, você não precisa criar e necessariamente apostar, né? Tanto que você pode, mas você não precisa, né? Você pode criar a conta, participa desse sorteio. Se ganhar, você aposta. Se não,
você não aposta, ou você cria sua conta, e se você escutar eu falar de umas odds que você gosta bastante, você acha que vai bater, aí você vai lá, faz um depósito com Pix, bem fácil, bem simples. Tem bônus para novas contas no primeiro depósito de até R$120. Leia as regras do bônus direitinho, leia as regras do depósito direitinho. Esses R$50 que eu vou depositar na conta dos vencedores está sujeito às regras do depósito, né? Então leia lá tudo direitinho. Mas é isso, então essa é a promoção do podcast de hoje. Eu vou falar sobre as odds da semana 4 na parte 2, e apostar no começo da semana é muito importante, porque são as melhores odds. Então já cria sua conta no Bodog, escuta e já faz aí algumas apostas. Então é isso, vamos falar agora de Tampa Bay Buccaneers e Green Bay Packers. Tampa Bay Buccaneers foi derrotado em casa pelo Green Bay Packers pelo placar de 14-12. Uma batalha defensiva como a gente esperava, né? Eu sei que é estranho quando se fala de um jogo entre Tom Brady e Aaron Rodgers, o primeiro jogo na história da NFL que dois jogadores que venceram pelo menos 3 prêmios de MVPs entram em campo, mas a gente sabia que os dois ataques estavam muito desfalcados, né? O ataque dos Packers nem tanto. Eles não tiveram Sammy Watkins na partida, o David Bakhtiari retornou, e é basicamente isso, né? Perto de força máxima para os Packers nesse momento. Do lado do Buccaneers, não, né? Do lado do Buccaneers, um time dizimado por lesão, suspensão do Mike Evans, não teve Julio Jones, não teve Chris Godwin. Os principais alvos do Tom Brady nesse domingo foram Russell Gage, Cameron Brate, Breshad Perriman, Jalen Darden, Kyle Rudolph e o Cole Beasley, que foi contratado literalmente essa semana. Ele teve 4 alvos, o Scotty Miller teve 5 alvos também, então um time muito desfalcado, sem o seu left tackle titular também, o Donovan Smith. E em campo foi o que a gente viu, né? 2 times que não conseguiam mover a bola, né? Os Packers moveram a bola um pouco melhor no primeiro tempo, tanto que conseguiram 2 campanhas para touchdowns, né? O Romeo Doubs, o calouro da equipe, aparecendo bem, né? O melhor jogo da curta carreira dele até agora. Ele foi acionado 8 vezes, ele conseguiu 8 recepções, 73 jardas, 1 touchdown, e fez um bom jogo, né? Algo que tá faltando. Semana passada foi o Sammy Watkins, que jogou bem, agora o Romeo Doubs. Precisa sempre alguém ali aparecer, né? Mas assim, o Packers fez 2 touchdowns nos 2 primeiros drives e depois não fez mais nada, né? A equipe também teve muito problema para mover a bola, não correu com a bola particularmente bem também, né? Que é algo que a equipe faz, né? Eles tentaram, foram 25 carregadas, 12 do Aaron Jones, 12 do A.J. Dillon, mas foram apenas 67 jardas. A defesa dos Bucs é muito boa contra o jogo terrestre, e a gente viu isso nesse domingo, né? Só que o Bucs, assim, eu não acredito que é momento para botão do pânico, ligar sinal de alerta, o que a gente faz, para salvar a temporada. Para mim, é um momento que o Buccaneers está terrivelmente lesionado, né? Já teriam as transições, que é um novo head coach, o interior da linha ofensiva todo basicamente mudando, aí você perde seu left tackle por lesão, Mike Evans é suspenso por um jogo, Chris Godwin, ele volta de lesão e se machuca, Julio Jones é o Julio Jones, né? Tá sempre lesionado nessa fase final dele da carreira. Quando todo mundo estiver saudável, aí dá pra julgar esse time do Tampa Bay Buccaneers. Nesse momento, é um time que tem uma defesa muito forte, uma das melhores defesas da NFL, mas o ataque não tem como avaliar, né? Não dá pra dizer, o Tom Brady chegou a idade pro Tom Brady e tá jogando mal. Não acho que seja esse o caso. Ele não jogou bem, mesmo com os desfalques. Não foi a melhor versão do Tom Brady, mas você também não tem como desassociar do que ele tá tendo que lidar, né? Ele foi sacado 3 vezes, por exemplo, nesse domingo, né? Nesse estágio da carreira, o Tom Brady, eu sei que ele é o quarterback que lida muito bem com pressão, né? Mas o fato de ele ter sido sacado 3 vezes fala da linha ofensiva e fala também que não tem os alvos se desmarcando rápido, né? E eu até brinquei no Twitter, quanto tempo até ele ligar pro Rob Gronkowski, né? Tem umas notícias que ele estava no estádio, o Rob Gronkowski, né? Vamos ver se ele decide desaposentar de novo, né? Porque os Bucs, nesse momento, estão desesperados. Mas
quando o Julio Jones voltar, quando o Chris Godwin voltar, quando o Mike Evans voltar. O Mike Evans a gente sabe que ele vai voltar na próxima semana 100% fisicamente. Aí a coisa muda de figura, né? Do lado dos Packers, defesa jogou bem, né? Claro, tem todas essas ressalvas do que eu falei, né? Do outro time tá bem desfalcado, né? Mas a equipe defendeu bem o jogo terrestre, conseguiu gerar pressão no Tom Brady. Essa aparição do Romeo Doubs é um ponto bem positivo, porque é uma secundária muito boa do Tampa Bay Buccaneers. Precisa continuar aparecendo, né, esses caras, já que o Christian Watson até agora não conseguiu nada, né? Então a equipe ainda recuperou 2 fumbles. O próprio Packers sofreu um fumble, né? Teve um momento que o Bucs sofreu um fumble, e aí o Aaron Jones sofreu um fumble logo depois, né? No Bucs foram o Breshad Perriman e o Russell Gage. O Breshad Perriman sofreu 2 fumbles, um ele conseguiu recuperar, o outro foi para os Packers. Mas é isso, eu não vejo como motivo de pânico ainda pro Tampa Bay Buccaneers, mas algo para ficar de olho. E para os Packers, a gente tá vendo um time mais controlado, né? Um time que não tem aquelas explosões de pontuação, porque não tem poder de fogo para isso. Mas é um time que, em geral, corre bem com a bola, apesar de não ter corrido bem com a bola hoje. E defende muito bem. Hoje a defesa jogou bem, né? Então, é um time que vai ser competitivo ao longo do ano. Mas não tem o mesmo teto dos times dos últimos anos, né? Porque tinha o Davante Adams. O Davante Adams 1-2, se não o melhor wide receiver da NFL. Outro número legal desse jogo foram 69.197 pessoas no estádio do Bucs, né? O Raymond James Stadium. Maior audiência, maior público da história do estádio. É um estádio que, pré-Tom Brady, não era dos mais cheios aí da NFL, mas agora tá tendo tem esse atrativo, né? É um grande jogo. A torcida do Packers viaja muito bem também, apesar de ser uma cidade muito pequena, tem sempre torcedores dos Packers nos jogos fora de casa. E assim, o Aaron Rodgers, a gente falou no preview da rodada, né? O Kurt levantou esse ponto, né? Do Aaron Rodgers jogar mal na Flórida. Ele não foi espetacular, foram 27, 35 passes, 255 jardas, 2 touchdowns, 1 interceptação, mas saiu com a vitória, né? Jogou o suficiente ali. O Tom Brady teve 31 de 42 para 271 jardas, 1 touchdown, como eu falei, foi sacado 3 vezes. O Jacksonville Jaguars não só venceu, como atropelou o Los Angeles Chargers. Foi placar de 38-10, o jogo foi em Los Angeles. Grande atuação do Trevor Lawrence, 28 de 39 passes, 262 jardas, 3 touchdowns. Eu tô muito impressionado com o Trevor Lawrence. Ele jogou bem na semana passada e dá pra ver por que ele é especial. Dá pra ver o que fez ele ser a primeira escolha geral do draft. A bola explode saindo da mão dele. Ele é muito preciso. Ele é muito móvel. E agora que ele tem um head coach, assim, eu ia falar muito bom. Um bom head coach, pronto. Um bom head coach no Doug Peterson. A gente tá vendo ele funcionar. O Trevor Lawrence, ele é especial. E a gente sacaneou as escolhas do Jacksonville Jaguars no mercado de free agents. E também a seleção do Trevor Walker, né, com a primeira escolha geral. E assim, claramente o Trevor Walker não deveria ter sido a primeira escolha geral, mas ele tem potencial para ser um grande jogador. O Christian Kirk não vale o contrato que ele recebeu. O Evan Ingram é um péssimo jogador. O guard que eles contrataram, o Brandon Scherff, não vale o dinheiro que eles deram. Mas o time é melhor. E tem um cara qualificado chamando jogadas. E foi um atropelo pra cima do Jacksonville Jaguars que a gente tem que ressaltar. Totalmente baleado. Muito desfalcado. O Justin Herbert claramente estava longe de 100%. E até foi muito questionável o quanto que ele permaneceu no campo quando o placar já estava bem fora de alcance. Ele claramente lidando com o problema na costela. Eles perderam o Rashawn Slater durante o jogo, perderam o Joey Bosa durante o jogo, eles já tinham outros desfalques na linha ofensiva, o Keenan Allen não jogou, o J.C. Jackson não jogou, então é um time que já tá lidando com muitos desfalques, né? Bem cara do Los Angeles Chargers. Tudo bem, perder de 28 pontos em casa pro Jacksonville Jaguars não é bom, né? Mas dá pra entender esse resultado negativo da equipe, que não tem outro jeito. Precisa ficar saudável.
precisa recuperar a costela do seu quarterback. E esse começo aí numa conferência tão difícil, numa divisão tão difícil. Tudo bem que os Chiefs perderam hoje, mas é um começo muito complicado para os Chargers, né? Porque parece que é o mesmo azar de sempre. E do lado dos Jaguars, líder da divisão, melhor time da divisão, que tá jogando melhor futebol americano até agora. Eu quis colocar eles como um dos meus wildcards, mas eu pipoquei, então não mereço crédito, mas fica registrado aí que eu queria. E um número sobre o Trevor Lawrence. O Trevor Lawrence perdeu os 9 primeiros jogos dele fora de casa. Ele ganhou o 10º, que foi contra os Chargers. Sabe qual outro quarterback que perdeu os 9 primeiros jogos fora de casa e ganhou o 10º contra os Chargers, na casa dos Chargers, na semana 3 da sua segunda temporada, assim como o Trevor Lawrence? Peyton Manning. Tanto Peyton Manning quanto o Trevor Lawrence foram a primeira escolha geral do draft, perderam os 9 primeiros jogos fora de casa, e na semana 3 da segunda temporada deles, eles derrotaram os Chargers fora de casa, o primeiro adversário que eles vencem jogando fora de casa, na época do Peyton Manning, San Diego, agora Los Angeles. Trevor Lawrence, novo Peyton Manning, confirmado. Aviso, amanhã, segunda-feira, Monday Night Football, Giants e Cowboys. Giants, meu time. Estarei assistindo ao vivo numa live no YouTube. Se inscreva lá no canal, venha assistir ao jogo comigo. Vou comentar, conversar com o pessoal do chat. Venham me ver sofrer com o New York Football Giants. E não deixe de participar. Chegou o fim a parte 1, parte 2 já tá nesse feed aqui. Sunday Night Football, falar dos jogos da semana 4, falar de apostas. Não perca, se você escutou essa primeira parte, você é obrigado legalmente a escutar a segunda parte. Então nos vemos lá. Aliás, nos escutamos lá. Fala pessoal, vamos agora para a segunda parte do podcast Cara dos Esportes, pós-rodada, pós-domingo da semana 3 da NFL, um domingo absolutamente maluco de futebol americano. Vamos falar do Sunday Night Football, da vitória do Denver Broncos, vamos falar dos jogos da semana 4, já vamos olhar ali para algumas linhas, debater sobre alguns jogos, conversar com vocês, porque eu vou debater comigo mesmo aqui, não tem como, né? Mas eu quero falar sobre o Russell Wilson também, né? Eu vou falar primeiro sobre o jogo em si, depois eu quero falar sobre o Russell Wilson, porque precisamos conversar sobre o Russell Wilson. E lembrando que na parte 1, mais um incentivo para você escutar a parte 1, se você ainda não escutou, tá rolando uma promoção, um sorteio para 3 pessoas de R$50. Escuta lá a parte 1 e descubra como participar. Lembrar, claro, que o programa é um oferecimento do programa de apoiadores. Se você quer ter acesso a conteúdos extras e apoiar o trabalho, o link tá na descrição. Bodog é o parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes. Crie sua conta usando o meu link. Dados recados, vamos falar agora de Denver Broncos e San Francisco 49ers, que foi um jogo de futebol americano. Dá pra dizer isso, que foi um jogo de futebol americano. O Denver Broncos derrotou o San Francisco 49ers por 11-10. Isso mesmo, 11-10. Não sei nem que esporte poderia ser esse placar. É muito elástico pra beisebol. Sei lá. Não sei um esporte que seria esse placar. Mas enfim, um jogo horrível. Horrível. Baixíssimo nível. Pior jogo da temporada. Pior que o jogo do temporal lá entre 49ers e Chicago Bears. 49ers do Jimmy Garoppolo. Os dois times abriram com punch. Terceira campanha do jogo. Segunda do 49ers. O Jimmy Garoppolo encontrou o Brandon Ayuk para um touchdown. E foi isso. Em termos de touchdown do 49ers, foi isso. A equipe teve alguns probleminhas ali com lesões. Perdeu. O Deebo Samuel chegou a sair e voltou. Mas o mais notável aconteceu no segundo tempo já, quando o Trent Williams deixou a partida machucado. O Trent Williams não é só o melhor jogador de linha ofensiva do 49ers,
ele é o único realmente bom, né? É uma linha ofensiva que tem uma superestrela e 4 jogadores de níveis questionáveis. E a gente sabe que é o oposto do que você quer numa linha ofensiva. Você quer uma linha ofensiva 5 jogadores razoáveis. Você ter uma estrela e 3 jogadores que são ruins é péssimo. Linha ofensiva, o que importa quem é o seu pior jogador. E o Trent Williams é o melhor left tackle da NFL. E se ele sofreu uma lesão no joelho, né? Dá pra ver no lance. Se ele ficar algum tempo fora, acabou esse ataque do 49ers. A gente viu o que foi o ataque do 49ers depois que ele se machucou. Foi punch. Teve um field goal. Foi um field goal longo ainda, né? De 51 jardas. Punch, interceptação, fumble. Não tem ataque sem o Trent Williams, porque a linha ofensiva... Assim, porque o 49ers, ele, mesmo com os problemas da linha ofensiva, eles sabem que se eles precisarem de 1 jarda, eles podem correr pro lado esquerdo, que eles têm uma boa chance de conseguir. Sem o Trent Williams, com o Jimmy Garoppolo, é muito difícil acreditar que esse ataque possa ser razoável. E no lance que o Trent Williams se machucou, aconteceu o segundo momento comédia da semana 3 da NFL. A gente teve mais cedo o butt punch, o punch do jogador, do punter do Miami Dolphins, que bateu na bunda do companheiro dele de equipe. E agora a gente teve o Jimmy Garoppolo repetindo o Dan Orlovsky. Pra quem não lembra, né, muita gente nova escutando o podcast, o Dan Orlovsky, ele acabou cometendo um safety para o time do Detroit Lions no fatídico ano do 0-16, primeiro time a perder todos os 16 jogos de uma temporada. Ele estava escapando da pressão dentro da própria endzone e saiu pelo fundo de campo sem perceber. E o Jimmy Garoppolo repetiu a dose, né? Ele pisou fora do campo. Não foi tão agressivo quanto o Dan Orlovsky, né? Que ele corre por fora do campo, mas ele pisa claramente com os 2 pés fora da endzone. Safety, 2 pontos pro Denver Broncos, os únicos 2 pontos que a equipe conseguiu no terceiro quarto. Já no último quarto, o Broncos teve o único drive bom. A equipe recebeu a bola com 10 minutos pro fim do último quarto, gastou 6 minutos no relógio até conseguir um touchdown numa corrida da linha de 1 jarda, a temida linha de 1 jarda do Denver Broncos, né, que a equipe tanto sofreu. A equipe tem ido... Foi o primeiro touchdown da equipe na Red Zone, né? A equipe foi péssima contra o Houston Texans nesse setor, péssima contra o Seattle Seahawks. Dessa vez o Melvin Gordon conseguiu o touchdown. Eles tentaram a conversão de 2 pontos, não conseguiram. 11-10, o 49ers recebe a bola de volta e o Jimmy Garoppolo foi interceptado num passe que primeiro foi desviado, depois o Griffith conseguiu a interceptação, forçou um 3-and-out do Denver Broncos, recebe a bola de volta sem tempo para... com um tempo para pedir, na verdade, desculpa eu falar sem tempo, mas com um tempo para pedir. O Jimmy Garoppolo é sacado na primeira jogada e na segunda ele encontra o Jeff Wilson, que sofre um fumble, recuperado pelo Denver Broncos, pelo Kareem Jackson. Vitória do Denver Broncos, que agora tá empatado na liderança da NFC Oeste, que é totalmente maluco. Eu vou passar pela classificação, quero dar uma olhada na classificação com vocês antes de passar pelos jogos da semana. Aliás, eu vou passar depois, vou passar dos jogos da semana 4, mas eu queria falar sobre o Russell Wilson. Caso o Broncos tivesse perdido esse jogo, seria o grande tópico da semana. Como os Broncos venceram, eu falei o Broncos, depois eu falei os Broncos, né? Sim, meu padrão com isso eu tento usar o artigo, o certo é plural, mas alguns nomes ficam estranhos se você usar o plural sem colocar um artigo no plural. Por isso que eu falo os Broncos, os 49ers. Os 49ers sou estranho, né? O 49ers. Mas por isso que o certo, principalmente quando eu tô escrevendo, eu tento botar o artigo definido no plural, que aí soa melhor, né? Os Broncos. Mas enfim, seria uma história muito maior. Até ligar a câmera aqui pro postar o vídeo nas redes sociais depois.
teria sido uma história muito maior caso o Denver Broncos tivesse perdido esse jogo. Mas ainda é uma história o quão mal o Russell Wilson tá jogando nesse começo de temporada. E não é uma aberração de 3 jogos. A gente já viu isso no ano passado. Mesmo quando ele esteve saudável no ano passado, ele foi muito mal. E o Denver Broncos pagou muito caro pelo Russell Wilson, tanto em termos de escolha, quanto num contrato de $250 milhões. E o Russell Wilson não tem sido nem sombra do que ele já foi um dia. Tem vários fatores. Novo esquema, novo time, novos companheiros, tá criando uma química ainda. Ele é um cara que passou a carreira toda dele em Seattle e ele jogava muito tempo com os mesmos jogadores. Isso você não cria de uma hora para outra. Isso leva tempo. Então é claro que ele não vai ter a mesma conexão com Courtland Sutton e o Jerry Jeudy que ele tinha com o DK Metcalf e com o Tyler Lockett. Isso leva um tempo. O Nathaniel Hackett não começou bem a passagem dele como head coach do Denver Broncos. Ele passou a chamar jogadas nesse jogo, né? Que ele contratou um ex-assistente do Baltimore Ravens para tomar as decisões de jogo, né? Tipo de punch, field goal, desafiar e tal. Não foi um bom começo para esse assistente, inclusive. É comum existir um cara na comissão técnica para isso. E ele chamou as jogadas nesse domingo, né? E o que estava acontecendo, segundo a imprensa dos Estados Unidos, é que o Nathaniel Hackett estava deixando o Russell Wilson chamar jogadas. Tava deixando ali, tava dando sugestões, não tava definindo. E a gente viu um ataque muito confuso. E a gente viu um ataque muito confuso mesmo nesse jogo desse domingo, né? E não é que mudou com o Nathaniel Hackett chamando as jogadas. Mas parece que o Russell Wilson, ao invés de se encaixar no que o Nathaniel Hackett traz de esquema tático lá de Green Bay, é o Nathaniel Hackett e o ataque dos Broncos que estão se encaixando ao ataque do Russell Wilson, que é o ataque que tem muita jogada fora de estrutura, muita improvisação, muito do Russell Wilson correndo com a bola para esticar a jogada, e nisso você precisa de uma química com seus recebedores, a química que ele não tem. Então é claro que isso não daria certo logo de cara. O ideal para o Denver Broncos é colocar o Russell Wilson dentro de uma estrutura, mas o Seahawks nunca conseguiu fazer isso em 10 anos. Sim, 10 anos é exagero, né? Mas desde que o Russell Wilson virou uma estrela mesmo, né? Porque no começo o pessoal ainda falava, ele é game manager, ele tá só administrando ali a defesa, o Marshawn Lynch e tal. Mas desde 2014, 2015, que ele se tornou a estrela mesmo, não tem uma estrutura nesse ataque do Seahawks. O esquema é não ter essa estrutura. E a gente viu que não dava certo. E agora parece que há uma insistência nos mesmos erros. Então tem essas questões, né? Uma questão que é importante também. O Russell Wilson não é mais o mesmo atleta. O braço dele ainda é muito bom, ele ainda é muito forte, mas ele não tem a mesma velocidade. E a mobilidade dele é uma parte grande do jogo dele. Ele ainda consegue esticar jogadas, mas os times não precisam mais respeitar as pernas dele, né? Você não vê Russell Wilson correndo de conquistar jardas efetivamente há muito tempo, né? Isso já ano passado já era bem claro e vai ficando mais claro ainda. Claro, falei claro 2 vezes, né? Ele tem 33 anos, ele vai fazer 34 anos em novembro, né? Ele não vai ser para sempre um cara que vai conseguir uma corrida de 40 jardas, né? De 50 jardas. Mas você olha aqui para os números dele, né? Eu tô aqui com as estatísticas dele, tô procurando aqui estatísticas dele correndo com a bola. Ele não tem... Calma aí. A última vez que ele teve 40 jardas num jogo foi no dia 6 de dezembro de 2020. Então, bastante tempo. Depois disso ele teve 9 jardas, 16 jardas, 7 jardas, 26 jardas, 10 jardas. Aí foram os 3 jogos que ele se machucou em Seattle ainda. 32, 2 jardas, 16 jardas, 15 jardas, 8 jardas, nenhuma. 13 jardas, 24 jardas, 5 jardas, 2 jardas na semana 1, 3 jardas na semana 2,
17 jardas hoje, né, no caso, Sunday Night Football. Não é mais um fator das pernas dele, né? Ele ainda é um cara que consegue esticar jogadas, que ele consegue fugir um pouco da pressão quando ela chega e se equilibrar e passar a bola, mas ele não tem o mesmo atleticismo. Isso está trazendo um claro prejuízo ao estilo de jogo dele. Eu acredito que ele vai melhorar a parte do... vai criar mais entrosamento. Esse ataque só tem a melhorar, porque ele ainda é um quarterback muito talentoso. Jerry Jeudy e Courtland Sutton formam uma dupla de wide receivers muito talentosa. A linha ofensiva bem razoável. Eu sei que todo mundo perdeu a confiança no Nathaniel Hackett, mas ele era assistente de um head coach muito talentoso, que é o Matt LaFleur, né? Então não é possível ele ser esse desastre todo. Então vai melhorar. Mas me parece que os dias do Russell Wilson como um quarterback de elite, daquele mais alto patamar, eu não acredito que ele existe mais, né? E mesmo depois da última temporada, a gente saía assim, o Russell Wilson, ele é talentoso, ele tem como voltar ainda aqui. Eu acredito que ele vai voltar. Não era que a gente... Não, ele é esse cara. Não, a gente acreditava que ele voltaria a ser esse cara. E eu não contaria com isso. Eu tô vendo aqui o meu ranking dos quarterbacks antes de entrar na temporada. Ele tá na 7ª colocação. E de imediato eu diminuiria ele uma posição, porque eu colocaria o Lamar Jackson na frente dele, colocaria o Kyler Murray na frente dele. O Stafford começou muito mal o ano, né? Então acho que é discutível, mas imediatamente eu derrubaria ele 2 posições. Olhando aqui os nomes, eu consigo ver ele caindo mais umas 3, 4. Então, ele ainda é do 2º patamar, né? Que eu coloco como acima da média. Mas eu não sei se ele é mais um top 10. Eu não sei mais se, de repente, ele vai cair para outra categoria, dependem de uma boa estrutura para jogar em alto nível, que é a 3ª categoria do meu ranking. Mas, sim, ele não vai jogar pior do que ele jogou até agora na temporada. Ele ainda é um quarterback muito bom. Ainda é um tipo de quarterback que te ajuda a vencer um Super Bowl. Ainda pode ser um quarterback que te ajuda a vencer o Super Bowl, porque ele não é isso nesse momento. Só que o gráfico da carreira do Russell Wilson claramente está apontado para baixo. E do lado do 49ers, né, é um time que o Kyle Shanahan vem fazendo um trabalho péssimo. E eu já comecei a ver o pessoal ali especulando, será que o guru verdadeiro era o Mike McDaniel? O Mike McDaniel trabalha com o Kyle Shanahan já há muito tempo, né? O pessoal descobriu quem ele era na temporada passada, porque ele passou a dar entrevista, mas ele já trabalha com o Kyle Shanahan há muito tempo. E o Kyle Shanahan é o cara que, assim, ele tem um mérito dele, trabalhou muito e tal, mas a primeira oportunidade dele foi porque ele é filho do Mike Shanahan, um dos maiores head coaches do século, final do século XX, início do século XXI, né? E ele não se tornaria coordenador, treinador de quarterback e eventualmente head coach tão rápido se não fosse o sobrenome dele. O Mike McDaniel não tem o benefício do sobrenome, então isso é tudo especulação, né? Mas começo muito ruim de temporada. O Jimmy Garoppolo foi o Jimmy Garoppolo que a gente está acostumado, não consegue fazer nada fora de estrutura. E quando o Trent Williams saiu do jogo, a pressão começou a chegar nele e ele não conseguiu acertar mais nada. Então a defesa é muito boa, segurou a 11 pontos, né? 9 pontos, na verdade, né? Que 2 pontos foram safety do ataque. O Nick Bosa jogou muito bem. O discípulo do Troy Polamalu, o Talanoa Hufanga, tá emergindo como um dos ótimos strong safeties da NFL. A secundária tá jogando bem, só que o ataque deixou muito a desejar por culpa do head coach, por culpa do quarterback, por culpa da lesão do Trent Williams.
Mas, enfim, já falamos muito mais desse Sunday Night Football do que essa partida realmente merece. Vamos passar agora para os jogos da semana 4. Lembrando que o Bodog é o parceiro oficial de apostas do podcast. As odds que eu vou citar agora não é essa parte agora não é sobre apostas, mas eu vou citar apostas como parte da análise. Se você achar uma odd legal aqui, quiser apostar com responsabilidade, vai lá no link na descrição. Tem o meu... Você cria lá a sua conta usando o meu link que está na descrição. Tem bônus de até R$120 para novas contas que façam o primeiro depósito. E você ainda vai poder participar de um sorteio que eu expliquei lá no podcast da parte 1, mas explicando novamente. Cria sua conta, manda um print do e-mail de boas-vindas no formulário do Google, que eu botei o link na descrição também, que aí você vai concorrer a 3 sorteios de R$50, podendo participar até essa sexta-feira. Sexta-feira, dia 30. Válido apenas para novas contas. Se você já criou sua conta antes, infelizmente não vai participar, mas vai ter outras promoções para vocês. Mas enfim, vamos falar dos jogos da semana 4. Eu vou passar pelas linhas aqui também no Bodog. Thursday Night Football, Cincinnati Bengals contra Miami Dolphins, um jogo que ganha contornos bem interessantes. O Miami Dolphins 3-0, os Bengals enfim conseguiram a primeira vitória. O jogo é em Cincinnati e os Bengals são favoritos por 3 pontos. Uma linha que vai mudar com certeza, por isso que é importante isso aqui, né? Por isso que é importante a gente falar ver as linhas e apostar logo no começo da semana. Essa linha vai mudar com certeza, vai a favor dos Dolphins. Não duvidaria os Dolphins cair para Dolphins mais de repente um pick'em, né, que é 100 pontos para cada lado. Mas vitória do Cincinnati Bengals está pagando 1,71. Vitória direta do Miami Dolphins 2,20. Total 48 pontos. O Miami Dolphins é um time melhor do que o Cincinnati Bengals em basicamente todos os aspectos. Não achei que o Cincinnati Bengals convenceu contra o New York Jets. Gosto do Miami Dolphins aqui. Gosto desse over também, 48 pontos. Apesar de a gente tá vendo vários jogos aí de placar apertado, né? Muitos unders batendo, poucos pontos em relação ao que a gente via nos últimos anos. Temos jogo em Londres nesse domingo, o Minnesota Vikings contra o New Orleans Saints, jogo no estádio do Tottenham. Deixa eu ver aqui como é que tá a linha. O New Orleans Saints que vem de derrota, né? Então eles não são favoritos contra os Vikings. Vikings favoritos por 3 pontos, pagando 1,95 já o Vikings menos 3. Vitória direta dos Vikings 1,74, dos Saints 2,15. Total 44 pontos. E o ataque dos Saints foi totalmente inepto, né? Contra o Carolina Panthers. E tem a questão da lesão do James Winston. Tem a questão do James Winston também não ser tão bom, né? Então, soma esses 2 fatores aí. Buffalo Bills contra Baltimore Ravens. Jogo bem interessante. Bem interessante mesmo. O Buffalo Bills é favorito mesmo em Baltimore. Bills menos 3. E já tô vendo aqui Bills 1,83. Então essa linha já tá andando na direção do Buffalo Bills. Vai ser menos 2,5 logo. E assim como Dolphins e Bengals, eu acho que essa linha vai virar. Vitória dos Ravens tá pagando 2,50. Dos Bills 1,57. Total desse jogo 53,5. 2 ataques bem potentes. Secundária dos Bills dizimadas. Então faz sentido esse total. Apesar de eu estar totalmente desconfiado de totais depois de eu perder alguns aí durante a rodada. Washington Commanders e Dallas Cowboys. Eu não acho que tem linha para esse jogo. Tem sim, achei aqui. Que ainda tinha a incerteza sobre o deck, né? O Cowboys é favorito, o jogo é em Dallas. Cowboys menos 3, Commanders mais 3. Vitória dos Cowboys direta tá pagando 1,66. Vitória do Commanders 2,30, total 42,5. É difícil falar porque os Cowboys não jogaram ainda, né? Vai ter o Monday Night Football, mas essas são as odds lá no Bodog. Seahawks e Lions. Lions vem de uma derrota decepcionante, vão receber
os Seahawks, que jogaram mal contra o Falcons. Lions -6, como eu esperava. Vitória dos Lions 1,40 lá no Bodog. Dos Seahawks pagando 3,10, total 49. Eu gosto desse total, porque são 2 ataques ruins e 2 ataques que movem a bola, pelo menos. Se bem que não dá pra confiar que é sempre que o Seahawks vai mover a bola, né? Então ficaria longe desse jogo. Confronto de divisão, Tennessee Titans contra Indianapolis Colts. Jogo em Indianápolis. O Tage Seth do Pro Football Focus, ele me mandou uma mensagem com um gráfico bem interessante. Vitórias do time quando há maior diferença. Assim, quando há maior vantagem do time que perdeu em EPA por jogada, né? EPA por jogada é uma estatística avançada, estimativa de pontos adicionadas. E o jogo, o Chiefs gerou mais EPA por jogada no ataque e preveniu menos na defesa e perdeu o jogo. É o jogo mais fora da curva nesse gráfico, né? Os Colts jogaram pior e venceram, né? Basicamente, o que resume é isso, né? A maior diferença de nível de jogo entre o time que ganhou e o time que perdeu, né? Invertendo o que se espera, foi os Colts. Ainda assim, eles são favoritos por 3,5 pontos. O jogo é em casa. Vitória dos Colts 1,55. Vitória dos Titans 2,55. Total 43 pontos. Não sei, né? Porque agora você vai estar comprando o Colts um pouco em alta, né? Era melhor comprar eles em baixa. Chicago Bears contra New York Giants. Acho que não tem linha desse jogo. Tem. O Bulldog tá me surpreendendo, né? Depois que teve alguns jogos que eu comentei que não tinha linha, né? Na semana passada, acho que eles deram uma força. O jogo é em Nova York. Giants são favoritos por 3 pontos. Bears são favoritos por 3. Bears mais 3. Giants tá pagando 1,66 a vitória. Bears 2,30. Total 39,5. Parece isso mesmo. Arizona Cardinals contra Carolina Panthers. Vitória dos Panthers tá pagando 1,80. Dos Cardinals 2,5. O jogo é em Carolina. Green Bay Packers contra New England Patriots. Um outrora jogo grande. Green Bay Packers são favoritos por 9,5 pontos, porque, ao que tudo indica, não teremos Mac Jones em campo, né? Ele sofreu uma torção no tornozelo, como eu falei na parte 1. Vitória dos Packers está pagando 1,25. Patriots está pagando 3,95 lá no Bulldog. Total de pontos 42. E é estranho, né? Porque os Packers acabaram de enfrentar o Tom Brady e agora eles vão enfrentar os Patriots. Nunca vai deixar de ser estranho isso. Outro jogo interessante. Chiefs e Bucks, Sunday Night Football. Vamos ver se eles quebram aí essa sequência de Sunday Night Footballs bem ruins. O jogo é em Tampa Bay. Vitória do Buccaneers no Bulldog tá pagando 2,10. Dos Chiefs 1,77. Total 47 pontos. Bucks mais 2,5. Já tá andando na direção do Kansas City Chiefs. Chiefs menos 2,5, né? Isso é uma boa aposta também para ser feita, hein? O Chiefs, como eu falei, né? O Chiefs deu bastante azar contra os Colts. O Buccaneers vai ter o retorno do Mike Evans com certeza. Julio Jones, Chris Godwin a gente não sabe. Mas é um time que tem problemas no ataque. Defesa muito boa. Esse total aqui acho que é bem justo. Mas eu gosto desse Chiefs menos 2,5. Qual que é o Monday Night Football? Deixa eu ver aqui. Rams e 49ers. É que acabou de acabar o jogo do 49ers. Então não tem ainda. Então é isso, pessoal. Não deixe de escutar o podcast Cara dos Esportes. Terça-feira à noite, debate sobre os principais tópicos da semana, né? E fala do Monday Night Football também. Esse programa é exclusivo para apoiadores. Não deixe de se tornar apoiador. Não deixe de participar da promoção. Crie sua conta no Bulldog usando meu link. Tá tarde, eu tô meio enrolado, mas é que tá tarde mesmo. Trabalhei bastante. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.